Quando examinamos o Antigo Testamento, há muitos relatos dessa visão de Deus. Eles veem que algo está acontecendo. Joseph não está tendo essa visão sozinho. Há uma dúzia de outras pessoas na sala que estão vendo isso acontecer. Eu vi a glória e senti o poder. Por revelação, ele e Sidney Rigdon estão fornecendo respostas. Joseph diz que depois de suas primeiras visões, ele estava exausto. Mais tarde, solicitam que escrevam, mas afirmam não conseguir nem a mínima parte. Essas coisas são consistentes com aqueles que tiveram grandes visões. Bem-vindos à Central das Escrituras. Eu sou Lynn Hilton Wilson e estou aqui para falar sobre a história da igreja e algumas das perguntas difíceis. E estou muito feliz por ter hoje Mark Staker, do Departamento de História da Igreja. Obrigado, é bom estar aqui. Nosso objetivo aqui é construir uma fé duradoura em Jesus Cristo, iluminando as Escrituras restauradas, tornando-as mais acessíveis, defensáveis e compreensíveis devido aos antecedentes históricos e ao texto. Adoramos o texto, mas a história é muito importante, e as perguntas difíceis sobre as quais quero falar, além de Joseph era um produto de seu ambiente? Além disso, por que as pessoas deixaram a igreja por causa da seção 76? Quando soube que isso era uma ofensa, fiquei impressionada. Por que essa visão afirma salvar até mesmo os assassinos? Essa foi uma das perguntas do século XIX. Como podemos acreditar em algo assim? E quem pode se tornar um filho da perdição? Todas essas coisas estão no texto, mas também falaremos um pouco sobre o contexto. Só para lembrar, começando em dezembro de 1830, Sidney Rigdon é chamado como escriba da nova tradução da Bíblia. Oliver estava atuando como escriba, mas quando Sidney faz a maior parte do Novo Testamento, temos uma conferência no ano seguinte, em novembro de 1831, na fazenda de John Johnson, em que eles discutem a publicação do Livro de Mandamentos. E a seção 76 vem apenas alguns meses depois, em fevereiro de 1832, em que eles estão no processo de tradução do livro de João quando essa visão acontece. Em março, apenas algumas semanas depois, Joseph e Sidney são cobertos de piche e penas. E apreciei o insight de Mark sobre isso, de que essa manobra foi resultado direto das informações recebidas na seção 76 de Doutrina e Convênios, bem como de algumas outras coisas. E apenas alguns dias depois, em 29 de março, 4 dias depois, um de seus gêmeos adotivos, Joseph Murdoch Smith, morreu. Os gêmeos já haviam tido sarampo, mas a exposição daquela noite cobrou seu preço. Mas vamos começar de onde estamos. Não estamos mais em Kirtland. Estamos na fazenda de John Johnson. Joseph e Emma foram para lá sem casa. A família Johnson os convidou para ir para o sul. Distância grande. Naquela época, seria um dia de viagem até Hiram. Mas não apenas Joseph e Emma e seus gêmeos de 4 meses de idade foram morar com a família Johnson, mas Sidney e Phoebe tinham 6 filhos, e eles vieram para cá e receberam um outro lugar para morar, certo? Há uma pequena casa de troncos do outro lado da rua onde os Rigdon foram colocados. Os Smiths foram levados para essa casa grande e bonita. Aqueles que são abençoados com recursos financeiros estão em uma posição melhor para ajudar. Joseph e a família Johnson são umas dessas pessoas. Eles se saíram muito bem com seus laticínios. E Emma também tem algumas conexões lá, pois é empregada doméstica. Ela cresceu com sua própria fábrica de laticínios. Portanto, ela e Elsa têm elementos em comum. Elsa, é claro, tem artrite reumatoide em um dos ombros, pelo menos é o que consta em um dos relatos. Outros apenas mencionaram que ela tem algo errado em seu ombro. A família fica acordada a noite toda lendo o livro de Mormon com seu ministro, Ezra Booth. E eles disseram: "Veja Joseph, ele acabou de chegar. Ele pode curá-la." Eles sobem confiantes de que ela pode ser curada. E, de fato, depois de alguma conversa, Joseph a abençoa.
Os relatos diferem em termos de detalhes, mas George A. Smith diz que eles impuseram as mãos sobre ela para abençoá-la e dar-lhe uma bênção do sacerdócio. Ela se recuperou imediatamente. Seu braço é capaz de trabalhar em sua leiteira. Então ela volta para casa. E eles gostariam de expressar sua gratidão e pedir a Joseph que descesse. Onde quer que Joseph esteja, essa é a sede da igreja. Portanto, a sede da igreja fica em Hiram durante o período em que ele está morando lá. Então, ela convida 10 pessoas, na verdade 12, se contarmos os gêmeos, para morar em sua casa. E então, ela tem que abrir as portas para todos os outros que fazem a jornada de um dia para estar com Joseph. Missionários chegam para relatar e precisam de lugar para dormir. Outros vêm para ouvi-los e ficam lá. Sua casa fica movimentada. Bem, a casa estava lotada e sou muito grata a essas pessoas que sacrificaram seu tempo e seus talentos. Realmente sinto que a lei da consagração foi dada e vivida por muitos desses santos de Kirtland, e a Fazenda Johnson é uma delas. Eles tiveram que fazer algumas adaptações. Ao consultar o livro diário de um carpinteiro, fiquei sabendo que ele foi chamado para fazer algumas reformas na casa logo após a chegada da família Smith. Os Johnsons deram a Joseph seu melhor quarto como espaço de trabalho, onde ele fazia seu trabalho de tradução e outras coisas. E eles pegaram outra área da casa para o quarto deles e a dividiram em um espaço menor. Interessante. E Emma e os gêmeos estavam no mesmo andar da tradução? Provavelmente dormiram no andar de cima por um tempo, mas, como precisavam tratar seus filhos por problemas de saúde, eles mudaram o local para onde pudessem ferver a água. Quando eles pegaram sarampo? Porque você tem um ano inteiro, de setembro a setembro. Eles ficam lá um ano inteiro. Saem por um curto período no meio do ano, porque há algumas coisas que acontecem que já vamos mencionar, mas depois eles voltam. Bem, a casa é linda, mas as descrições da casa, eu só quero lhe fazer perguntas sobre as tintas de cores vivas e coisas assim. O que você descobriu sobre o interior das casas nesse período quando fez a pesquisa histórica? Recebi muitas perguntas sobre isso. Uma pessoa até expressou preocupação de que os visitantes não conseguiriam sentir o espírito com cores brilhantes e contrastantes como essa. Joseph sentiu mais do que o espírito. Ele teve experiências incríveis. A família que se mudou para cá depois que os Johnsons foram para Kirtland permaneceu aqui por 4 gerações. Eles continuaram a pintar as paredes sem fazer grandes modificações na casa. A única alteração foi a remoção de uma chaminé e a organização do sistema de aquecimento. Assim, a casa permaneceu intacta quando foi restaurada, preservando suas cores e elementos originais. Lambris laranja brilhante. E os pisos são pintados em xadrez de verde, vermelho e preto. Sim, exatamente. E isso ainda estava lá. O piso, parte da tinta original do piso, ainda estava lá no chão, embaixo de outras camadas de coisas. Assim pudemos recompor o piso. Uau! Que presente, não apenas para eles receberem essa moradia, mas para você encontrar uma casa original em condições tão boas. Está fora do caminho, portanto, muitas pessoas não têm a chance de ver isso. Espero que elas se esforcem para ir até lá, pois a experiência vale muito a pena. Algumas coisas profundas acontecem nesse ambiente, restaurado com precisão. Ah, eles chamam esta casa de quase como se fosse a mãe do livro de mandamentos, porque foi aqui que tomamos essas decisões e temos conferências e reuniões da igreja aqui. Creio que em 26 de janeiro de 1832, Joseph recebeu a sessão 75 em uma conferência a cerca de 140 quilômetros de distância, em Amherst, Ohio. Mas, quando voltaram, Joseph e Sidney ainda estavam trabalhando na tradução da Bíblia, a qual eles se referiam não como a tradução de Joseph Smith, mas como a nova tradução, o que me agradou muito.
Sei que a maioria das mudanças doutrinárias se encontra nos primeiros 24 capítulos de Gênesis, mas essa mudança para mim é um vulcão teológico. Quero dizer, ela simplesmente destruiu completamente a ideologia cristã de céu e inferno, e você é salvo ou condenado. Essa revelação certamente acrescenta muito à nossa compreensão de quem é Deus e quais são seus propósitos. Sim, há muitas coisas que saem dessa tradução enquanto eles trabalham todos os dias, e é um sacrifício para a família Johnson também, porque eles os alimentam e cuidam deles. Eles precisam de ajuda com os gêmeos de 4 meses. Não conseguem dormir. Sim, Joseph e Sidney estão ocupados traduzindo o dia todo e estão ajudando-os a fazer isso. Então, eles estão trabalhando na tradução dia após dia e aprendendo muitas coisas novas. E isso levanta dúvidas em suas mentes, mas ele já tem dúvidas que surgiram quando Joseph entrou em um novo ambiente onde há muitos discípulos de Cristo, esses batistas reformados que têm ensinado coisas sobre o céu, principalmente por meio de Alexander Campbell. Não sabemos se Sidney Rigdon está ensinando as mesmas coisas porque ele não escreveu, publicou e preservou o que tem ensinado, através de Alexander Campbell, mas ele está lendo o que Campbell tem escrito. E, portanto, ele certamente disse algumas coisas sobre isso às suas congregações, mas Alexander Campbell está ensinando ideias semelhantes a outras pessoas que leram a Bíblia cuidadosamente e perceberam que não há apenas um conceito protestante de céu e inferno, mas há algo um pouco mais complexo. E para Alexander Campbell, E ele está trata-se de tirando isso de três Paulo. céus. Eu estava no terceiro céu, então isso faz sentido, porque ele gosta muito da Bíblia. Alexander Campbell está sempre se baseando em mensagens da Bíblia. Portanto, ele tinha a ideia de que havia 3 céus. Ele tem, sim, e desenvolve o que ele acha que são, e ele o publica várias vezes. Anos depois, ele o reimprime. Portanto, essa é uma ideia importante para ele. Mas ele realmente não tem nenhuma resposta definitiva. E, na verdade, ele também diz em seus escritos que nos apegamos à Bíblia, o que quer que a Bíblia diga, é isso que dizemos, e quanto ao que acontecerá depois desta vida, a Bíblia permanece em silêncio e, portanto, nós permanecemos em silêncio. Assim, ele deixa a cargo de seus membros responderem por si mesmos o que vai acontecer depois desta vida, ou continuar, sim, permanecendo paciente e fazendo o que deveria estar fazendo, permanecendo bom, e você não sabe o que vai acontecer com você como resultado, mas isso é tudo o que podemos dizer sobre isso. E assim, Campbell meio que se abstém de oferecer quaisquer detalhes, além de dizer que, bem, é mais complexo do que apenas o céu e o inferno. E sobre o inferno e a perdição, ele não diz nada. Joseph pode ter até mesmo. Alguns dos santos talvez tenham tido a questão da ideologia católica de um purgatório, onde você está meio que no limbo entre o céu e o inferno, e a ideia do batismo, e se você não for batizado, irá para o inferno. Quero dizer, há muitas questões aqui. Posso ver por que os primeiros santos, especialmente os convertidos da tradição de fé de Alexander Campbell, teriam se interessado muito por isso. Mas Sidney é o escriba, e ele realmente teria ficado fascinado com isso, pois eles estão traduzindo o Evangelho de João no 5º capítulo e chegam ao versículo que fala sobre a ressurreição. No versículo 29, eles estão traduzindo, e você pode ler em João. E os que fizeram o bem sairão, e então Joseph muda para a ressurreição da vida para os justos. Os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ele elimina a condenação. Portanto, não temos mais vida e condenação. Temos justo e injusto, e é fascinante para mim olhar para o manuscrito original aqui, porque você pode ver onde a pena caiu, porque ele diz que a visão veio a eles enquanto estavam traduzindo esse versículo. E depois, a palavra injusto, você pode ver apenas essa pequena linha.
E não sei se foi quando a visão se desenrolou, ele deixou cair a pena ou o quê, mas esse é o pano de fundo dessa bela sessão. E eles foram instruídos a registrar isso como durante a visão, diz o texto. E o que está registrado agora nos versículos 19 e 20 é que o Senhor tocou os olhos do entendimento e contemplamos a glória do Filho, à direita do Pai, e recebemos de sua plenitude. O que isso significa? Bem, eles estão voltando a Adão e Eva, cujos olhos foram abertos no jardim, e isso está contando todo o plano de salvação a partir de Adão e Eva. Eu adoro isso. E quando olhamos para o Antigo Testamento, há muitos relatos dessa visão de Deus. Isaías fala sobre isso, Ezequiel fala sobre isso, acho que Moisés também fala sobre isso em Êxodo, quando ele tem uma visão de Deus em seus céus. Mas não falamos tanto sobre Amós, Jeremias e Zacarias, mas todos eles têm essas visões. Acho que o único que conheço no Novo Testamento, além da Transfiguração, é o livro de Apocalipse, onde João vê o Senhor em seu trono e o descreve. Então, essa ideia de uma teofania do trono, sobre a qual lemos um pouco no livro de Mormon, Leí diz que vê o trono de Deus. E Joseph não está tendo essa visão sozinho. Ele a está tendo com Sidney. Isso não é interessante? É fantástico. E aqueles que estão na sala estão observando os dois, e o comportamento deles é que ambos estão respondendo para frente e para trás. E é fascinante que sejam duas testemunhas. Duas testemunhas tendo a visão, há outras pessoas na sala? Sim, há uma dúzia de outras pessoas na sala que estão vendo isso acontecer. Eles deveriam traduzir, receberam instruções específicas para manter suas visões e revelações em sigilo, e por isso estavam trabalhando às 7 chaves, e Sidney Rigdon diz: sim, nós meio que nos mantivemos trancados enquanto trabalhávamos nisso, mas por alguma razão naquele dia, essas pessoas puderam entrar e assistiram a tudo acontecer, e parece que é porque as pessoas que estão chegando são missionários que vêm para relatar, e eles têm permitido que eles entrem, e há algumas pessoas que estão morando na casa. John Johnson tem 2 de seus irmãos que estão lá, e eles entram, não são crentes, mas entram e observam o que está acontecendo, e outros que são crentes estão lá. Um dos que estavam lá observando isso é Philo Dibble, e ele disse que, durante o tempo em que Joseph e Sidney estavam no espírito e viram os céus se abrirem, havia outros homens na sala, talvez 12, entre os quais eu estava durante uma parte do tempo, provavelmente 2/3 do tempo. Então, ele estava entrando no meio dessa revelação. Fiquei simplesmente maravilhado. Eu vi a glória e senti o poder, mas não vi a visão. Portanto, deve ter havido luz ou algo assim se ele diz, eu vi a glória. Sim, é suficiente que eles saibam que isso está acontecendo para que ele possa entrar na sala, porque eles veem que algo está acontecendo. Joseph está vestido de forma escura, então eles têm uma janela atrás deles, mas a luz é suficiente para que eles pareçam ter algum tipo de luz interna também. Há algo vindo deles. Eu simplesmente adoro o relato dele. Ele continua, durante todo o tempo, nenhuma outra pessoa disse uma palavra. Nenhum som ou movimento foi feito por ninguém além de Joseph e Sidney. E me pareceu que eles nunca moveram uma articulação ou membro durante o tempo em que estive lá, que acho que foi mais de 1 hora após o término da visão. Então ele entra para a última parte, que dura 1 hora. Mas acho que Joseph e Sidney estavam conversando porque disseram, o que você vê, eu vejo, não é mesmo? Os dois estavam conversando e descreviam, sabe? O que você vê, eu vejo, sim, fulano de tal, eu vejo Deus à direita do Pai, e eu vejo isso, e então eles viam o mesmo, sim, o que estavam observando, e as pessoas ficavam de pé e os observavam. E se Philo Dibble estava lá por mais de 1 hora e viu 2/3, essa foi uma experiência bastante longa que eles tiveram. Esse é outro motivo, talvez, pelo qual algumas pessoas subiram as escadas.
Também gosto do comentário de Philo Dibble sobre o final da visão. Ele diz que Joseph ficou sentado firme e calmamente o tempo todo em meio a uma glória magnífica, mas Sidney ficou pálido e mole, aparentemente tão flexível quanto um trapo, observando o que Joseph comentou, sorrindo. Sidney não está tão acostumado a isso quanto eu. E percebo que Joseph diz que depois de suas visões iniciais, ele estava, quero dizer, fisicamente arrasado, mas estava exausto. Sua energia foi consumida. É uma experiência física e espiritual entrar na presença de Deus. Mas para mim, parte da evidência é o entendimento histórico de que essas coisas são consistentes com aqueles que tiveram grandes visões. E quando eles descrevem o que estão vivenciando, né, o que estão vendo, e depois lhes pedem para escrever, eles dizem que não conseguem escrever nem a centésima parte. Então sabemos que isso foi extenso, que eles viram e vivenciaram muito, muito mais do que nós. E se você se sentar e ler isso hoje, poderá, é claro, ler o que eles escreveram. Isso me fascina porque o Velho Testamento não menciona muito sobre isso, mas ele fala sobre a queda. Bem, a palavra demônio nunca aparece no Velho Testamento, e Satanás aparece apenas no livro de Jó. Ele é mencionado 2 outras vezes em Coríntios e nas Crônicas. Mas fico fascinada com o fato de que o livro de Gênesis não tem nada sobre um tentador ou tentação, ou Satanás, ou adversário, sabe? Tudo o que temos em Isaías é sobre algo chamado Lúcifer, que caiu, sabe? O filho da manhã que caiu. E não foi até a restauração, não foi até o livro de Mórmon que entendemos quem é o adversário. E sinto que essa visão acrescenta algo a isso e nos ajuda a entender ainda mais do que segundo Nef 9 e algumas das outras sessões que nos dão uma descrição muito melhor de por que temos uma força iníqua nesta terra. E Sidney Rigdon fazia parte de uma comunidade que não queria falar sobre Satanás, porque achava que a Bíblia não falava nada sobre ele, mas eles meio que acusavam as pessoas de serem demônios com frequência. E essa é uma das coisas que Joseph faz por meio de revelação. Ele e Sidney Rigdon estão fornecendo respostas para algo que eles se perguntavam, mas não tinham respostas antes. Lembre-se de que Jesus foi tentado por 3 dias no deserto, ou pelo menos 3 tentações, mas isso não diz o que vai acontecer com você. E, portanto, eles não sabiam disso. A revelação foi mal interpretada. Então, não se tem muito disso. Isso é interessante porque o Novo Testamento, pelo menos, faz referência a ele. Sim, e além desses, é claro, nós também somos abençoados por termos uma compreensão dos 3 reinos. E Paulo, estou fascinada como o Novo Testamento, ele se encaixa perfeitamente na restauração a partir da perspectiva de Joseph. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Agora, se eu fosse conversar com alguns de meus colegas de outras tradições religiosas, eles não veriam essa congruência como eu vejo. Mas Paulo se refere aos celestiais. Essa palavra não é única. O vocabulário de Joseph é geralmente bíblico, e então ele recebe revelação para dar uma resposta maior. Assim, a visão é dividida, e o reino celestial é discutido nos versículos 51 a 7, o terrestre nos versículos 71 a 80 e o telestial nos versículos 81 a 113. E é de uma maneira muito boa e organizada. E se olharmos para o Novo Testamento, há Paulo. Há também corpos celestes e corpos terrestres. Mas a glória do celestial é uma e a glória do terrestre é outra. Essas ideias estão lá, mas nunca foram entendidas como reinos de glória. Isso, para mim, é um exemplo de como Joseph era um produto de seu ambiente. Eles estão fazendo essas perguntas, eles estavam questionando essas coisas, mas sua resposta está a anos-luz de distância do que estava sendo ensinado. Não sabemos se Joseph aplica essas palavras do Novo Testamento ao que eles viram ou se ele ouviu algo naquela visão que o ajudou a aplicar esses nomes ao que ele estava vendo, porque mais tarde ele escreve um poema sobre sua experiência. Não é esse que é de W. W. Phelps? Sim, Sim. sobre sua experiência, e sim,
e juntos eles trabalham nisso e não usam os mesmos nomes para os reinos. Ele fala sobre corpos celestes e corpos terrestres e assim por diante. E em que ano W. Phelps e Joseph escreveram isso? Foi logo após essa visão? Isso não, isso foi em Nauvoo, então uma Então, década é um depois, pouco... sim, uma década depois, mas eles já conheciam esse idioma na época em que foi escrito, mas não sabemos se porque, como você pode notar aqui, o Telestial não está aqui mais tarde. Ela não está lá. Não é uma palavra bíblica. E será que eles inventaram essa palavra com base no conhecimento de grego de Sidney Rigdon para aplicá-la, ou será que ela veio do Senhor? Não sabemos. Quero deixar essa porta aberta, porque realmente sinto que o Senhor espera que usemos tudo o que temos para dar e receber mais revelação. E não creio que alguém possa sugerir que não haja revelação para muitas invenções e muitas coisas grandiosas que acontecem. Sabe, Deus está trabalhando com o que fizemos ou com o que podemos oferecer para realizar muita justiça. Portanto, a ideia de que estamos usando uma forma grega de uma palavra para preencher os espaços em branco não me incomoda nem um pouco, porque tudo o que temos de usar para construir, temos de usar nosso próprio arbítrio. Mas também acho que é difícil para mim entender como foi importante compreender a morte em uma época em que quase 50% das crianças morrem antes dos 5 anos de idade. Sabe, os antropólogos olham para 1800 e presumem, com base nos túmulos, no comprimento dos ossos e nos números da população, que cerca de 46% das crianças morriam aos 5 anos. E devido a esse enorme número de mortes de bebês, a expectativa de vida é de apenas 40 anos. Mas muitas dessas mortes são causadas pelos incêndios ao redor da lareira das mulheres e pelas mortes no parto. E sabe, acho que isso se você vai viver até os 5 anos, se for homem, terá uma chance de viver mais. Mas como mulher, a maioria das mortes após os 5 anos ocorre durante os anos de gravidez, quando elas estão na lareira por causa de incêndios ou partos. E a família Smith, é claro, tinha experiência pessoal com isso. Emma já havia perdido 3 filhos. Lucy perde seu primeiro filho e Joseph Smith Sr. fala em Kirtland em uma bênção patriarcal que ele deu, referindo-se àquele momento realmente difícil na vida de Lucy, quando ela passou por isso, e assim a perda de filhos realmente pesa muito sobre esses primeiros americanos, apesar de ser tão comum. Fico feliz que tenha mencionado isso. O fato de ser algo comum não torna mais fácil suportar a perda e o luto. E, felizmente, temos a mensagem de nosso Salvador de que precisamos ajudar aqueles que estão de luto, e abençoados são aqueles que choram e que vêm a mim. Sabe, sinto que isso faz parte de nossa responsabilidade como discípulos de Cristo, estender a mão para aqueles que estão de luto, trabalhar e ajudar da maneira que pudermos, ajudar a aliviar sua carga. Também me interessei em pesquisar o que outras tradições religiosas acreditavam sobre a vida após a morte. Os católicos têm o céu, o purgatório e o inferno. Os protestantes geralmente tinham os justos, que eram os eleitos que iriam para o céu, e todos os outros eram condenados por Deus. E você mencionou Alexander Campbell. Encontrei uma explicação interessante que ele escreveu sobre essa seção de Paulo, em que um difere do outro como o sol exilou uma estrela. E Alexander Campbell descreve isso: ou há um reino na mortalidade, ou há um reino no céu. E na mortalidade temos o reino da lei, que é por meio do nascimento, e o reino do favor, que é por meio do batismo. Mas o reino no céu é por meio de suas boas obras, e esse é um reino de glória. Portanto, ele também divide isso. Joseph provavelmente nunca teria ouvido falar de Emanuel Swedenborg, mas nós que estudamos teologia agora dizemos, tudo bem, ele discutiu os 3 reinos dos céus. Ele também pegou os 3 céus de Paulo e disse que há um celestial, um espiritual e um natural. Esse é um produto do ambiente, na medida em que as pessoas se interessam por ele. Mas, novamente, Joseph abre a porta da teologia. Em vez de dizer que apenas alguns eleitos são salvos e todos os demais são condenados, ou que alguns eleitos podem ir para o reino da glória e todos os demais. Não, Joseph disse. Todos os dignos podem ser eleitos e todos os que se esforçam, quer aprendam sobre a Bíblia nesta terra ou na próxima, terão a chance de receber um reino de glória.
O motivo pelo qual isso é tão importante para mim é que, às vezes, Joseph e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são condenados por serem intolerantes ou por não estarem suficientemente abertos a novas ideias. E, no entanto, essa ideia de trabalho vicário pelos mortos e pelos reinos de glória é a doutrina mais universal ensinada por qualquer fé, seja ela cristã ou não. A revelação do Senhor aqui é mais abrangente para cada criança nascida na Terra do que em qualquer outro lugar, especialmente na América Protestante, onde, se você não for batizado, está condenado. E se você não faz parte de uma tradição religiosa que conhece a Bíblia e pode ter uma experiência espiritual, você está condenado. Estou fascinada com o fato de que isso foi um choque tão grande para a comunidade que eles não acreditaram. E exatamente sim. Uma das minhas histórias favoritas é a de Brigham Young, que quando a ouviu pela primeira vez, disse: Bem, Deus vai salvar todo mundo. E isso o deixou perplexo, e ele decidiu deixá-la de lado e não responder, mas ele claramente teve problemas com ela. Estamos acostumados a pensar em Joseph Smith, que falou sobre as grandes notícias e adorou isso, e Wilford Woodruff, em seu diário, disse que sempre soube disso e adorou, mas nem todos estavam nesse campo. Mais pessoas eram como Brigham Young, que tinha muita dificuldade em aceitar o fato de que Deus salvaria todos os seus filhos, com poucas exceções, os filhos da perdição, e isso realmente incomodava algumas das pessoas que estavam naquela sala. Eli Johnson e seu irmão Edward estavam lá, e alguns dos vizinhos da rua. Portanto, dos 12 homens presentes na sala, pelo menos 2 não eram membros, Edward Johnson e Eli Johnson. Eles estão preocupados com o que ouviram. Eles são parentes dos jesuítas? Eles são irmãos de John Johnson, e a notícia vaza. Há um irmão, Haskins, que sai por aí contando sobre isso. Não sei se ele estava na sala ou como está conectado, como ficou sabendo, mas ficou sabendo cedo o suficiente para poder levar as informações para as filiais em Nova York, onde eles estão chateados, e há uma filial inteira que se separa, e muitos de seus vizinhos na rua estão realmente irritados com o que ouvem sobre a revelação. Começaram logo a copiar e espalhar essas informações? Então, sim, poucos dias após o recebimento da revelação, ela já estava Eles a sendo estão copiando. divulgada e as pessoas já sabiam. Bem, não é pouco tempo. Fiquei surpresa. 2.700 palavras foram acrescentadas ao que entendemos nos escritos de Paulo. Temos mais de 100 versículos. É maravilhoso que eles tenham conseguido copiá-lo e compartilhá-lo, mas lamento muito saber que ele teve um desafio tão dramático. Então, já falamos sobre Alexander Campbell dizendo que, se a Bíblia não diz nada sobre isso, não falamos sobre isso. Bem, muitas dessas pessoas foram criadas dentro da tradição dos discípulos de Cristo, a tradição campbelita, como eles a chamavam, e descobriram que tudo até aquele momento havia apoiado sua formação, e agora isso representava uma divergência dramática de tudo o que lhes havia sido ensinado antes, e isso foi muito difícil para eles. Um escritor posterior fala que isso foi a gota d'água para os campbelitas, mas foi difícil para muitas pessoas aceitarem. Mas também havia muitas pessoas se preparando para ir embora. Joseph Smith, no outono anterior, havia conversado sobre a publicação das revelações no Livro de Mandamentos e ele já planejava ir para o Missouri, então estava se preparando para ir ao Missouri para fazer isso. As pessoas não ficaram felizes com isso, e algumas pessoas tiveram familiares que se filiaram à igreja e não ficaram felizes com isso. E então você tem essa mistura de pessoas que não estão felizes com Joseph por uma variedade de razões, mas especialmente por essa revelação e porque Joseph e Sidney escreveram isso e são 2 testemunhas, ambos se tornaram alvos. Sou fascinada pela ideia de que, quando discutimos questões que são temas quentes na cultura daquela época
isso se torna muito decisivo. E vejo a mesma coisa na igreja atual e na igreja da época da minha avó e nesta igreja, mesmo na época de Cristo. Ele abordou os temas quentes. Foi aí que eles ficaram furiosos. A visão é do início de março. As crianças estão com sarampo e Emma está usando parte de seu treinamento médico no sistema thompsoniano de usar muito vapor e outras coisas. Os gêmeos Joseph e Julia estão com sarampo? Ah, sim, parece que os dois estão com sarampo. Li em algum lugar que cada um dos pais levou um filho diferente e Emma colocou Joseph provavelmente na cozinha ou algo assim, perto da água fervente. Bem, cada pai tem uma criança diferente com a qual fica, cuidando dela durante a noite, mas Emma está cuidando dos dois juntos durante o dia. Ela cuida dos dois, Joseph está trabalhando na tradução e esse é o foco principal do trabalho dela e causa extrema demanda. Trabalham, mas quando vão para a cama, ajuda se você tiver que ouvir apenas um choro em vez dos dois. Assim você descansa um pouco no meio disso. E o mais surpreendente para mim é que tanto Joseph quanto Sidney são alvos de piche e penas, que é uma das torturas mais horríveis e dolorosas da época que estava sendo praticada naquela cultura. Parece que eles foram particularmente visados porque eram a voz da revelação, e a pena de tirano é uma forma de justiça vigilante, de proporcionar justiça às pessoas. Lemos sobre isso claramente em 1776. Quero dizer, era usado na cultura americana. Sim, é uma tradição muito longa. Voltando à Inglaterra, é uma longa tradição. Então, eles planejam, nós sabemos o que acontece na propriedade Hinckley, onde Benjamin Hinckley mora, provavelmente porque sua esposa, Susana, continua sendo um membro ativo da igreja. Ela ajuda Elise Snow a fugir de Nauvoo, enviando-lhe uma vaca que pode ser usada como pagamento para que ela possa ajudar a se reunir com os santos no oeste e, portanto, faz sentido que ela esteja fornecendo informações sobre o seu lado da história, mas eles se reúnem em sua casa. A multidão se reúne. A multidão se reúne com o marido dela e ele parece ser o líder, pelo menos é líder o suficiente para fornecer o espaço. Simons Ryder desce as escadas, diz à família que não está se sentindo bem e tranca a porta. Mais tarde, seu filho diz que ele não saiu do quarto, mas trancou a porta. Eles não sabem o que acontece com ele durante a noite, mas aparentemente ele também é um dos membros da máfia. Parece ser uma ação de milícia. Ele também é capitão da milícia local e eles falam sobre enzimas e outras coisas e por isso estão promovendo uma ação militar em que reúnem essas pessoas. Eles escurecem o rosto para não serem facilmente reconhecidos e se dirigem primeiro à casa dos Rigdon e tiram Sidney Rigdon de lá. Por engano, eles retiram uma jovem, Vashti Higley, que estava hospedada com a família. Ela está cortejando David Whitmer, que mora logo abaixo, em outra casa de troncos, e quando percebem o erro, voltam para dentro e tiram Sidney Rigdon, arrastando-o no chão, com a cabeça batendo o tempo todo. No gelo frio. Seu biógrafo sugere que o fato de Sidney Rigdon ter batido com a cabeça no chão induziu-o a algum tipo de problema permanente que o levou a ter episódios maníaco-depressivos pelo resto da vida. Ele claramente vê isso como um evento importante e, em Nauvoo, ele ainda conta que eles o esbarraram no chão e que isso aconteceu. Eles o levam para o pomar de maçãs, onde Simons Ryder é um produtor de maçãs e, portanto, há muitos galhos lá, coisas para as quais eles o levam e começam a atacá-lo no pomar. Joseph faz um relato detalhado de sua própria experiência, para que possamos descobrir como ele se moveu e como foi levado para fora, e o filho de Simons Ryder, Hartwell, diz que eles estavam dormindo na cozinha de verão da casa, e isso faz todo o sentido, porque os bebês são doentes. Eles precisavam de umidade constante. Essa é uma das maneiras de se tratar o sarampo, e a água ferveria a noite toda,
e assim ficaria úmida, agradável e quente. Muito quente e, especialmente se você estiver esperando outro filho, como Emma, talvez seja um pouco quente demais e ela está se revirando e não dorme bem à noite, mas ela também tem 2 filhos pequenos, filhos vivos, com os quais está preocupada e por isso está concentrada neles o suficiente para não dormir. Ela pode ouvir as batidas nas janelas e as janelas da cozinha de verão dos fundos são baixas o suficiente para que se possa ver muito bem quem está deitado onde, se forem apenas brasas de uma fogueira, o que lhes permite planejar o que estão fazendo. Portanto, pode ser que não estejam batendo intencionalmente nas janelas para ver se alguém está acordado, mas apenas esbarrando enquanto olham e tentam descobrir os detalhes. E há uma porta bem na cozinha de verão, o que ajuda a entender a experiência de Joseph quando ele diz que a primeira coisa de que se dá conta é que já está na varanda, porque a varanda fica a apenas 1 metro de distância. Eles podem tirá-lo da cama e ele está apenas na metade da cama quando está acordado e Acordei consciente. e eles o agarraram. A cama fica bem perto da porta e o puxaram para fora. E eles não cometeram o erro que cometeram com Vashti Higley do outro lado da rua, porque conseguiram olhar para dentro e sabiam onde Joseph estava, onde Emma estava, e então agarraram Joseph, puxaram-no para fora de forma realmente brutal. Ele ficou com uma careca na cabeça pelo resto da vida. Ele penteia o cabelo para frente para esconder o local onde arrancaram o cabelo, que nunca mais voltou a crescer. Os danos foram permanentes, mas ele os mostra a um de seus amigos como uma espécie de demonstração e os escreve em seu diário. Durante anos, achei que Joseph tinha apenas um dente lascado por causa dessa experiência, mas há relatos que sugerem que ele foi arrancado. Em Nauvoo, um dentista substituiu o dente, mas durante o resto de seu tempo em Kirtland, ele ficou sem um dente, e ele tem um pequeno assobio na fala por causa dessa experiência. Mas o elemento mais convincente de sua experiência para mim é que seu lado ficou tão ferido que, 1 ano depois, quando seu irmão William brigou com ele, seu lado cedeu e ainda é uma lesão interna permanente. Quer dizer, é uma lesão interna de longo prazo que ele ainda está sofrendo e foi tão grave que várias pessoas, inclusive Heber C. Kimball, disseram mais tarde que ele morreu. Ele teve uma experiência fora do corpo. Subiu e pode ver o ataque acontecendo, mas voltou ao seu corpo. Ainda não é sua hora de morrer e ele consegue se levantar. As pessoas ouvem alguém se aproximando e entram em pânico. Todos fogem e se escondem, deixando-o ali sozinho. Não diz que eles o arranharam, que o despiram. Com suas unhas ou facas, ou o que quer que tenham, eles arranham sua pele até sangrar. E então despejam o piche quente. Também eles tentam forçar um pouco de aquafortis, um pouco de ácido nítrico em sua garganta. Foi assim que seu dente foi quebrado. Eles estão tentando fazer com que ele abra a boca e de alguma forma podem ter introduzido um pouco de ácido nele, mas fazem tanto que o matam. Ele se recupera. Ele consegue se levantar e voltar para casa. Há um tipo de alcatrão de piche, que tem uma cor meio avermelhada, e eu suspeito que é o que eles usam porque Emma, quando o vê parado na porta, pensa que ele está coberto de sangue, uma experiência horrível para ela. Eles são famosos, ela faz isso, ela desmaia. O que é útil saber que ela também está em seu primeiro trimestre de gravidez. Então tudo está um pouco complicado. Sim, havia muito calor na casa, e esse frio intenso, e assim por diante, e o sangue subiu à sua cabeça, mas ela desmaiou. Bem, quando ela o vê, eles conseguem trazer Joseph para dentro, e ela consegue recuperar os sentidos o suficiente para ajudar na limpeza, e eles passam o resto da noite limpando o piche dele. E acho que Elsa Johnson também desce e usa banha de porco para ajudar a removê-lo, porque seu corpo está coberto de queimaduras de 3º grau. A banha de porco não é mencionada na contagem, mas provavelmente é o que ela usa porque ajuda a remover o alcatrão. Então Joseph não menciona a banha de porco? Provavelmente. A menos que eu esteja entendendo errado, mas de qualquer forma eles funcionam. Elsa, Emma e Phoebe
podem vir para ajudar. Algumas das filhas de Johnson estão lá. Todas elas ajudam a limpar Joseph, mas isso ainda leva a noite toda. Provavelmente sim. Provavelmente, na verdade, estou trabalhando em Sydney. E assim leva a noite toda para que eles façam isso, e eles conseguem finalmente limpá-lo e vesti-lo assim que a manhã chega. E ele tem um compromisso de palestra na estrada em Nelson, na South Schoolhouse. Joseph ainda vai à palestra e fala abertamente sobre as maravilhosas doutrinas de Cristo, depois que algumas das pessoas que estavam na plateia o ouviram. Com minha carne toda marcada e desfigurada, eu prego para a congregação como de costume. E à tarde, batizo 3. Então, ele está se preparando para sair e pegar o papel para a prensa imprimir o livro de mandamentos no Missouri. E temos esse terrível ataque, esse acontecimento horrível que marcou sua vida. E em poucos dias, um dos gêmeos, o pequeno Joseph Murdoch, acaba morrendo com poucos meses de vida. Joseph morre e eles acreditam que foi por causa da exposição ao Apenas clima. 4 dias depois, o sarampo o levou à morte. Provavelmente foi aquele frio extra, especialmente se você for um curandeiro thompsoniano e achar que precisa ser mantido aquecido e úmido, você veria isso como a causa da morte. Mas ele falece, o pequeno Joseph morre e eles o enterram. Julia supera tudo e eles continuam a criá-la até a idade adulta. Por muito tempo, os historiadores pensaram que Joseph havia saído de Hiram depois do tumulto, e os habitantes locais pensaram que o haviam expulsado, ou afirmaram que o haviam expulsado, e foram bem-sucedidos em seus esforços, mas descobrimos, por meio de um trabalho cuidadoso, que não. Ele teve de sair imediatamente para cumprir seu compromisso de dar continuidade à publicação das revelações, e Emma foi para Kirtland, mas quando Joseph voltou, os dois voltaram para Hiram e passaram o resto do ano lá, e Joseph continuou a ficar lá, apesar de as pessoas ao seu redor terem feito isso com ele, e vejo isso como um modelo de coragem. E o perdão. Portanto, ao encerrarmos o contexto histórico dessa sessão, sejamos mais pacientes quando estivermos frustrados com certas coisas que são reveladas no reino ou com certas práticas que ainda são realizadas na igreja e que achamos que não deveriam estar lá. Fico emocionada com a mensagem do Senhor logo no início dessa revelação, no versículo 1. O Senhor é Deus. E pulando para o versículo 3, seus propósitos não falham. Acredito que Deus está no controle. Mas Deus não controla os seres humanos, e coisas ruins acontecem com pessoas boas. Mas Deus usará, como ensinou a Joseph mais tarde na cadeia de Liberty, todas essas coisas para dar a experiência e serem para o seu bem. Oro para que possamos suportar nossas provações, para que também possamos ajudar a cumprir seus propósitos. Em nome de Jesus Cristo, amém.